Galera, estamos aqui agora com o nosso irmão Fred, que o irmão Fred é diferenciado, viu, gente? Ele canta um axézinho gospel, e eu tava lá no escritório hoje de tarde, ó, eu e Murilo só já ouvindo vocês, já entrando na unção. Muito boa tarde, irmão Fred. Boa tarde, Gina Fax. Eu queria parabenizar você por esse convite que tem me feito. Estou aqui, quero também parabenizar todos da bancada que aqui estão. Estou contente, porque Berimbau é minha cidade também. Minha esposa é daqui. Ah, coisa boa. Berimbau e muitos amigos que aqui se encontram. E eu estou contente de estar aqui com você, participando desse momento. A gente está mais feliz ainda com você estar aqui, nesse dia, como eu te falei, né, que começa o concurso A Voz Gospel da Bahia. E a gente louvando aqui esse início de ano vai melhorar mais ainda, né, não, Sim, Rubens? com certeza. Muito mais. Irmão Fred, me conte uma coisa, 20 anos casado, 30 anos, me corrija, 30 anos. Desde que conheceu a esposa, já cantava, me conte aí como foi sua história na música. Sim, eu tive uma banda secular, chamada Banda Axé Meu Rei, mas não deu certo. Já cantava secular, já cantava axé. Já cantava axé, lá em Salvador, que eu sou da cidade de Salvador, e tentei por diversas vezes no mundo secular, mas não deu. Como compositor, atrás de muitos cantores já de nome lá em Salvador, como Chiclete com Banana, Ivete Sangalo, essa galera toda aí, mas não deu, porque na realidade Deus já tinha um plano traçado na minha vida, né? E demorou muito para me entender que o chamado era para o Evangelho. E eu me converti através dela e comecei a... foi ela que ele bem a cara, descarado, entendi. É isso aí. E aí nós passei aí para a igreja, não foi fácil, né? Porque você deixar tudo no mundo secular para você entra totalmente em um universo diferente do qual que você convivia. Você tem que ter novos hábitos, mudar muita coisa, porque a Bíblia é você realmente renunciar aos desejos da carne. E aí cheguei em uma conclusão, falei, não, é por aqui mesmo. E hoje estou na presença do Senhor há 12 anos, mas deixar bem ciente aqui para os ouvintes que a música é sempre no coração. E eu comecei, depois de alguns anos, a escrever algumas músicas, mas eu guardei, porque eu tinha muito medo, porque as músicas que Deus estava me dando, o Espírito Santo, ela tinha essa levada de axé. Esse ritmo diferente. Exatamente. Então, eu fiz 13 composições de cara e guardei. Aí, um certo dia, eu cheguei para minha sobrinha, que ela é professora, aí eu falei, poxa, Lênio, eu tenho vontade de cantar gospel, mas ainda estou com receio. Ela, por quê, meu tio? Eu falei, poxa, os meus ritmos é axé, é jexá, é merengue. Aí ela pediu para ouvir as músicas, eu cantei, ela, meu tio, Salmo 148. Louvai o Senhor com todos os hinos e soteras, louvai o Senhor com todos os fôlegos, sim. Mas louvai o Senhor para a tua honra e para a tua glória. Quando ela falou isso aí, demorou. Aí eu juntei uma galera aí e chegamos aí e fizemos esse primeiro trabalho. Agora, sabendo que esse trabalho demorou 10 anos para sair. 10 anos, porque a vida espiritual, ela não é fácil. Não é fácil, é renúncia. É verdade. E por você renunciar ao mundo, as lutas vêm, as lutas espirituais vêm. Então, quando você chegava na porta do gol, você batia para fora. Aí você, o que foi que deu de errado? Não, o mundo espiritual está se intensificando contra você. Aí você começa a entender que você não está mais sozinho. Que é um mundo espiritual que está regindo ao seu lado. Então, quais são as armas? Oração e jejum. E aí partimos para cima e agora, dia 3 de dezembro, nós fizemos esse lançamento na live aí, que está aí. E graças a Deus está sendo bem aceito pelas pessoas que estão assistindo a live. Né? Inclusive, posso deixar aqui Deve? Claro que sim. Eu comecei a assistir a live hoje, estava assistindo a live hoje lá. Vocês que não assistiram ainda, eu peço a vocês que dêem um like lá no YouTube, Irmão Fred, você vai ver o que há de bom e de melhor no mundo gospel agora. Porque, na realidade, esse trabalho é voltado mais para os jovens. Aí você fala, por quê? Porque você faz para os jovens e exclui os mais velhos? Não. Porque os mais velhos que já estão lá, estão que nem eu. Gosta de ouvir Chiri Cavalhaque, Marcos Antônio, né? E outros cantores do passado, que se encontram presente agora. Mas eu falei, poxa, isso aqui é uma coisa, porque há uma necessidade, irmãos, de nós falarmos sobre os jovens. O que é que está acontecendo? Por exemplo, na cidade de Salvador, lá, muitos jovens, e em todo o país, está descendo a sepultura. Mas por que não está ouvindo a palavra do Senhor? Está ouvindo,
Mas a palavra talvez está chegando até ele, mas não no horizonte e na visão que ele está tendo hoje do século 21. Porque a realidade tem que ser dita. Nós não podemos rotular a igreja. Sim. Nós não podemos. O Espírito Santo te usa, você faz o evangelismo, é ele que convence tanto os jovens como os senhores para estar na presença de Deus. Mas aí há uma caminhada. Essa caminhada, ela é espinho. E você, na carne, tem que aprender a lutar e sair desses espinhos. Porque a Bíblia nos diz, no livro de Gálatas, no seu capítulo 5, do versículo 16, que olha, viver em espírito, mantendo a carne, mas não dando vazão a ela. Não dando vazão a ela. Porque a Bíblia diz que a obra do Espírito anseia pela vitória, que é a nossa morada no céu. Mas a carne é a destruição. Então, é você ter a convicção que você é um ser humano, que você está vivendo nesta terra, mas que agora você está vivendo um mundo espiritual. O mundo espiritual ao qual você está lutando para ter a sua salvação. E o mundo carnal, ele vai querer levar para a perdição. Então, o jovem tem que ter essa convicção. Bom, eu agora sou um cristão. Eu tenho uma namorada, né? Eu estudo, eu trabalho, mas eu tenho que fugir da aparência do mal. Porque a aparência do mal vai ser boa para a minha carne, mas vai ser destruição para a minha vida. Então aí é que está, as músicas. Por que esse ritmo? Se o ouvinte que está nos ouvindo, que eu sei que a audiência é grande, que está nos ouvindo aqui agora, inclusive os irmãos e garotos das nossas igrejas, eles têm que entender o seguinte: olha, aceitou Jesus, é remissão. Você tem que fazer uma remissão. Isso é real. E a Bíblia, ela lhe dá todo o suporte, e os pastores também vai lhe dar o suporte para você vencer essa caminhada. Agora, tem que rejeitar a carne. Eu falo isso porque a minha música, ela leva para um estilo, muitos pastores já até me questionaram, eu não tenho medo de falar isso, né? Mas Fred, é um ritmo muito frenético. Não. Os cristãos, ele tem que entender que eles estão vivendo um mundo espiritual, que ele não pode deixar de viver, ele não pode deixar de sorrir, ele não pode deixar de brincar, porque o próprio Deus nos diz que nós, se servíssemos a Ele de todo o coração, nós iríamos comer o melhor desta terra. Então a gente muitas das vezes nos pergunta: poxa, se Deus disse que eu vou comer o melhor desta terra, como é que eu não posso ir à praia? Não, vá à praia. Bote um short composto, as mulheres se vistam com a roupa bem composta e vá viver a praia. Essa é a minha concepção. O ritmo da música é a mesma coisa, mas você tem que observar a letra. A música a qual Deus me deu é o evangelismo, é falando da Bíblia do início ao fim, mas não para a perdição, mas sim para a remissão dos pecados. Agora, irmão Fred, aqui é polêmico, sabe? Vim aqui no Genefac não ter polêmica, não pode, né, não, Silvimar? Sim, então, você tem essa fama. Você sabe que você falou dos pastores que já falaram com você, mas Fred, pegue leve, tal. As críticas existem porque está cantando axé, um ingexazinho. E aí, como são as críticas? As críticas, por exemplo, já teve pastores que já mandou no meu zap: olha, que Deus te abençoe nessa jornada, que você continue sendo esse cara que você é na presença de Deus, e que Deus lhe dê discernimento para que essas músicas não levem o jovem para a perdição. E às vezes eu parava assim: poxa, será que é uma seta para eu parar por aí? Eu já passei por isso já. Já? Porque a minha pegada é a rocha, né? Uhum. É uma rocha com aquela música pentecostal. Então eu já passei por isso. Você falando aí, eu aí, tá vendo? tudo aqui. Aí eu cheguei e falei para ele: pastor, eu não preciso citar nome, pastor, eu também desejo ao Senhor que o nosso Senhor Deus te dê entendimento, discernimento, para que você venha tomar conta das tuas ovelhas e que não deixe nenhuma delas escapar da sua mão. Nós estamos no século 21. Os jovens estão ansiando por Jesus. Os jovens estão ansiando para querer conhecer Deus. Mas para isso é preciso os pastores ter também o discernimento que os jovens não podem ficar de fora. Sim. Tudo com ordem e decência. A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O maior exemplo disso é o nosso irmão Lázaro, né? São 12 irmãos Lázaro. Pegada boa, fiz vários shows. Estava também achando, né? Sim, fiz vários shows com ele, abri muito show de Lázaro, e aquela pegada de axé, aquela pegada foi sucesso a nível nacional. É verdade. Quantos jovens não aceitaram a Jesus pelo trabalho de Lázaro? Né? Então, eu acho que isso tudo é um preconceito, na verdade.
Uma vez eu fui tocar perto de Itaberaba, e aí eu cantei uma música, né? E eu falei, eu tinha recém lançado o projeto, né? E aí eu falei assim, eu vou cantar uma música aqui, foi numa igreja, né? Também não vou citar nome nem... Correto. Mas foi numa cidade perto de Itaberaba, na Chapada, e aí eu falei assim, ó, é uma mistura de música baiana com Goiânia, né? Que foi logo quando lançou o arrocha, o pessoal pegou a arrocha baiano, misturou com a levada do sertanejo goiano, fez aquela mistura, e aí botava muita percussão, com a pegada daqui da Bahia, do arrocha de Pablo, né, de Tairone, e a gente gravou alguma coisa nesse sentido, e eu falei, eu não citei o nome dos cantores seculares, mas eu falei assim, eu gravei 2 músicas nesse projeto que tem uma levada de mistura baiana com Goiânia, e cantei a música. Depois o pessoal me chamou no final, era um congresso de jovens, né? Ah, você não pode ficar falando sobre isso, né? Tipo assim, igual você falou, levando os jovens a cantar essas músicas do mundo, que não tem nada a ver. Esse salmo que você citou aí, para mim, é a resposta para isso aí. Então, assim, na verdade, quem criou a música foi o próprio Deus. Claro. Sim. Né? Porque Lúcifer, antes de ser expulso do céu, ele era quem regia o coral do céu. Então, assim, todo estilo de música. Agora, se as pessoas pegam, por exemplo, você tem aquela, meu filho de 12 anos, ele ama, né, aquela banda, esqueci agora o nome, fugiu da memória, mas é uma banda de funk misturado com rap, né? Gospel, que tem letras maravilhosas. Eu boto no carro e assim, meu filho gosta, escuta. Aí um dia ele falou comigo assim, meu pai, você viu que essa letra fala pra gente não usar droga e tal. Eu falei assim, ó, então assim, olha a mensagem que está trazendo. É a mensagem, né? é a mensagem. Que é o Ao Cubo, lembrei agora, Ao Cubo. É top aquela banda, né? Lázaro gravou com eles exatamente. e tal. Então assim, pega o ritmo daquele. Então isso para mim é pura discriminação. Sertanejo, hoje a gente pode tocar sertanejo, arrocha, pagode, axé. Na Bahia a gente tem vários cantores de axé, mas que infelizmente tem esse preconceito. Eu sofro com isso também. Então assim, eu tenho um repertório bem diversificado para poder chegar, tem lugares que eu sei, né? E eu acho que você tem essa experiência também. Sim. E a gente tem que mesclar isso, gente, porque senão se você cantar, por exemplo, se eu chegar num determinado lugar e eu só cantar rocha, eu só toco ali aquela vez e não volto mais. Com certeza. Então isso para mim é puro preconceito, sabe? Eu entendo o que você está falando aí. E outra coisa, gente, é muito bom a gente salientar. Nós estamos vivendo no século 21. Quando eu fui para a igreja, minha mulher era da Igreja Batista, e eu tinha um conceito totalmente diferente. Aí você vê a inteligência do pastor daquela época, eu estou falando de 10 anos atrás. E eu chegava lá no meu apartamento, eu entrava dentro do apartamento, estavam as irmãs com minha esposa orando, fazendo aquela consagração, e eu cheio de contregum naquela época, porque já tinha banda secular, e eu queria fazer sucesso. E a minha casa era vela em tudo que era canto. E minha mulher ali, eu vou dizer a você, o que nós temos que fazer, a visão que tem que ter o cristão. Sabedoria. É sabedoria, inteligência. Então eu estava vindo com minha esposa, eu aderi ao candomblé, nada contra a religião de ninguém, não estamos aqui para censurar. Correto. Deus nos deu um livre arbítrio para nós escolhermos o que queremos ser e o que queremos fazer. Nada contra um bandista, nada contra a religião, é bem bom salientar isso. O que eu quero dizer é que minha mulher já era crente e estava tendo que suportar um homem que tomava banho de folha, que andava com contregum, que respeitava as normas da religião a qual eu estava. Eu ficava, posso até dizer isso aqui, que estamos entre pessoas adultas, e eu sei que o jovem também vai entender isso. Eles diziam para mim, olha, você vai ficar tantos dias sem fazer sexo. E eu ficava. Sim. Você vai ficar tantos dias sem poder passar em encruzilhada. Agora imagine você dirigindo Salvador cheio de encruzilhada. Quando eu me dava aqui, ali uma encruzilhada, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então eu respeitava. Você passava por aquele processo de... Então o que acontece na era de hoje? Os jovens estão aí. Eu acho que os pastores, ele tem que começar a olhar para os jovens. Porque não desfazendo dos velhos, não, que eu sou um senhor também. Mas esses jovens estão descendo a sepultura todos os dias. E sem contar que até os velhos também estão deixando a sã doutrina para encarar o mundo. Você viu hoje que eu tenho que falar isso. Porque muitas das vezes poxa, o cara está cantando axé, esse cara não merece isso. Não, eu não quero que o público longe de mim tenha esse conceito de mim. Eu quero que o público
olhe para o irmão Fred, para a sua live e fala, não, as músicas têm a ver com Jesus, o ritmo ele está fazendo. Cabe a nós, no momento de alegria, porque a Bíblia nos diz, alegrai-vos com aqueles que estão alegres, e chorai-vos com aqueles que choram. A Bíblia também nos diz que tudo há um tempo. Agora, já me convidaram para tocar dentro de igreja, e eu já rejeitei, porque eu entendo que a igreja é a casa de oração. Eu acho assim, que é a casa de oração. Então eu não me sinto bem hoje ser levado para dentro de uma casa de oração para estar cantando axé, por mais que o meu repertório também tenha louvores. Porque realmente aquele momento é um momento de alegria. O povo de Jesus, ele se alegrou. Quando você vê lá o povo de Israel saindo do Egito, no livro de Gênesis, quando nós chegamos no livro de Números, o que é que Deus faz? Deus chega lá em Números, para tudo e começa a preparar o povo, a separar os sacerdotes, os obreiros, os levitas, dia de festa, dia de pão ázimo. Isso aí foi a estrutura do nosso Senhor Deus. E ele determinou isso. Então assim, o que é difícil a gente encarar hoje é ver um jovem sair do mundo, porque nós temos uma carne, que ela toda hora anseia pelas coisas ruins. Mas nós temos um espírito que está em nós, e que se nós perdermos essa unção, nós ficamos vazios. Por quê? O livro de Coríntios, o que é que ele nos diz? Não sabeis tu que tu é o meu templo? E se tu sujar o meu templo, eu me afastarei de ti. Então assim, o Espírito ele está todo dia com você. Agora você é que tem que vigiar nas coisas que é certo e que é errado. Se você tem um temor de Deus, você tem um temor do Espírito Santo. Se você tem um temor do Espírito Santo, você tem um temor de Jesus. Mas o que é que eu faço? Eu tenho que me alegrar. Olha, essa música eu posso fazer isso aqui? Posso. Olha, mas não faça nada que venha escarnecer, e nem que a carne fale mais. Então, essa é a minha letra que eu trago na minha música. E os ouvintes que puderem ouvir, ouça com atenção, ouça que o irmão Fred está cantando. Eu canto Bíblia do início ao fim. A gente quer ouvir o irmão Fred cantando. Cadê? Vai cantar qual irmão Fred agora? Pode ser teologia, né? Tem o Linda com soltar aí? Eu trouxe o... Quer tocar? Trouxe não, o quê? Eu não toco. Eu só sei cantar e... Como é que vai ser esse? Como é que vai ser trouxe aí? o pendrive. Trouxe o pendrive? Pronto. Quer botar? É ela aqui, a Lina. Enquanto o Lina se ajeita aí no pendrive. Quando música secular, alguma banda que lhe chamava a atenção, que você gostava mais, que era a sua inspiração? Na realidade, eu agi muito no lado de compositor lá em Salvador. Eu já cheguei a bloco afro, por exemplo, mesmo, eu já participei de vários festivais de bloco afro. Nessa caminhada minha de 20 anos, o que eu obtive no mundo foi um troféu de um bloco chamado Malê de Baleia, que eu ganhei em 3º lugar. Cheguei a bater na porta de uma banda de nome que não convém citar aqui. Eles me chamaram para gravar minha música, mas como me chamaram com uma proposta totalmente insignificante e covarde. Aí eu falei, poxa, como é que eu vou entregar a minha música e vocês não vão colocar o meu nome no CD? Não me dê nada não, mas deixa eu ir no CD, porque aí é o meu passaporte. Quem é o compositor dessa música? Aí esse é o meu... Não, a gente vamos dar na época, em 92, nós vamos dar R$50 mil e você passa os direitos autorais pra gente. E eu relutei, eu falei, não, se eu tiver que chegar, eu vou chegar, mas também não vou, não por arrogância nem por prepotência, não. E outra coisa também, quando eu aderi o espírito do candomblé, eles chegaram também a me colocar na porta do gol. E no dia de assinar o contrato com uma empresa, que eu não posso também citar o nome aqui, talvez eu não possa, que eles mandaram assinar o contrato, era 1% seu e 99% nosso. Aí chegou o ponto de eu estar na mesa com eles, eles falaram para mim, aquilo foi humilhante. Eu saí lá da barra, do escritório dele, chorando. Não era 10%, não? Não. Nem o dízimo era? Não. Foi assim. Primeiro, a banda vai ter que sair, a banda é nossa. Nós só queremos você, o produto é você. Cabelo black, é desse jeito. Eu vi o seu trabalho em Itabuna, que eu já tinha gravado no CD secular. E eu falei, poxa, mas pelo menos deixa a banda comigo e me dê 20%. Não, você não é nada. Você não é nada, rapaz. Você não tem nome. Você não tem isso. O que você tem é um timbre de voz bom. Você é compositor, que seu amigo já me falou. Eu gostei de ouvir o CD e vou investir em você. Você chegar na minha casa e quer comandar? Não. Você tem que entender o seguinte, para você fazer sucesso, você primeiro tem que vender a sua alma. Misericórdia. Velho, quando ele falou isso aqui, eu falei, não, para mim não dá não. Aí
Me retirei, desci o prédio, minha mulher estava dentro do carro, entrei chorando. Forte, viu? Marcou. Aí eu falei, eu vou vencer. Sim. Eu vou vencer. Aí minha mulher chorou comigo e tal. Mas assim, resolvi dar a volta por cima. Mas para chegar onde eu estou aqui hoje, que estar com vocês aqui, para mim é um privilégio. Pode acreditar, Nossa. é um privilégio estar com vocês aqui, participando dessa bancada. Ralei muito. E minha mulher falou para mim, vamos que Deus vai lhe dar vitória. Amém. Eu acho que é o início, né? Tem uma mulher de oração, né? Desde o início está orando isso. por vocês. Já venceu em sair do candomblé, não desmerecendo, não desmerecendo. mas está indo, né? Com a sabedoria da sua mulher, né? Que essa mulher, né? Quanto tempo ela passou ali de joelho, pé para Orando, você, né? orando, E passa até hoje, passa até hoje. Porque a mulher uma mulher virtuosa, cristã, né? A mulher cristã, a Bíblia é clara. A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Nós estamos vendo hoje, não quero entrar nesse mérito aqui e nem nesse texto, mas nós estamos vendo hoje, dentro da casa do Senhor, muitos casamentos sendo destruídos, gente. Gente, aí, como pode? Você casou, você sabe que o casamento é uma aliança a qual Deus fez com o homem e com a mulher. E lá na frente você, por motivo fútil talvez, você acha que sua mulher não pertence mais a você, que não interessa mais, que aquela novinha vai valer mais do que ela. Não, gente. Há uma coisa melhor do que esse pensamento do ser humano. É a aliança. Porque tem uma coisa certa. Deus, ele não quebra aliança com a gente. Mas nós quebramos a aliança com ele. E ele fica Praticamente triste. todos os dias, né? Infelizmente. E ele fica triste quando ele vê nós quebramos uma aliança. Ainda mais dentro do casamento, que o casamento é a raiz da sociedade. O casamento é o primata da sociedade. Eu entendo assim, mas hoje o que nós estamos vendo é muitos casamentos sendo destruídos dentro da igreja. Isso é uma preocupação, sim. Eu estou sendo entrevistado aqui por vocês, mas eu falo aquilo que o meu coração sente desejo de falar. Porque eu estou dentro da igreja há 12 anos. E muito me entristece quando alguém fala assim, Fred, irmão fulano de tal largou fulano de tal. Aí muitas das vezes, eles não vão até o pastor. Eles se sentem seguros em me ligar, eu quero falar com você. Aí eu falei, nossa, vem aqui em casa. Não, vinha na minha. Olha, o meu casamento foi, mas por quê? Irmão, vamos ter um pouquinho de paciência, aí tento e tanto. Mas é assim, são as brechas que são dadas. Porque nada é por um acaso, irmão. Nós vivemos um mundo espiritual. E quando nós abrimos uma brecha sequer, ele entra e faz saceiro. Então nós temos que ter esse conceito de rever onde foi que houve nesse cônjuge para essa ruptura acontecer e Deus novamente entrar. Aí vem a oração, aí vem o jejum, a consagração, o ouvir. Porque quando um casamento chega a esse ponto, ninguém quer mais ouvir mais ninguém. Mas alguém tem que ceder para que novamente Jesus venha reinar naquela casa. Amém. Então vamos ouvir Irmão Fred ao vivo aqui na Rádio Educadora FM. Aumenta o volume que gente agora vai falar. Vou poder tá. Fala, Genefax. Chama, chama, chama. Chama, chama, chama ele. Bateu um tique na minha cabeça. Vou dizer. Se toda a ciência eleva a grandeza da teologia e o Big Bang parou, a criação da raça humana foi feita com as mãos, com punhados de lama, com a permissão da vossa trindade, o macaco ficou pra trás. A criação da raça humana foi feita com as mãos, com punhados de lama, com a permissão da vossa trindade, o macaco ficou pra trás. Pra vocês ouvintes que estão ouvindo aí agora a nossa rádio, fica ligado, o irmão Fred aí, viu? Vamos nessa! Bateu um tique na minha cabeça, vou dizer.
Se toda a ciência eleva a grandeza da teologia, e o Big Bang parou. A evolução da raça humana veio de Adão, passou por Noé e depois Abraão, e a vossa trindade mostrou do que é capaz. A evolução da raça humana veio de Adão, passou por Noé e depois Abraão, e a vossa trindade mostrou do que é capaz. Vamos nessa, galera, vamos lá! Esse é o irmão Fred, direto pra vocês aqui em Conceição de Jacuípe. Sintonize! Alô, 88.5, vamos lá! A criação da raça humana foi feita com as mãos, com um punhado de lama, com a permissão da vossa trindade, o macaco ficou pra trás. A evolução da raça humana veio de Adão, passou por Noé e depois Abraão, e a vossa trindade mostrou do que é capaz. Legal, vamos nessa, vamos lá. Legal. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele não quis, o microfone tá aberto? Ele não quis revelar quem era a inspiração dele, mas já só ouviu, né? Dá pra entender que você sabe, né? Não, a realidade é o seguinte, todo mundo que ouve o trabalho, a gente não podemos ser hipócrita. É simplesmente que eu quero buscar o meu espaço, como você quer ser, todo mundo querendo buscar o nosso espaço. Aí você fala assim, poxa, mas você tem um espelho? Eu tenho um espelho, o espelho é a mim mesmo. Agora, eu não tenho culpa se o meu timbre de voz parece com a dele. Eu não tenho culpa se eu escolhi esse ritmo. É tanto que você vê que eu estou cantando em Jexá, outras coisas. Talvez seja, olha, eu te escolhi para você estar no mundo gospel, com essa voz, agora inspirado por mim, entendeu? Cada um faz a sua história, eu estou tentando fazer a minha. No podcast que a gente fez lá, Nivaldo Max chegou com Estourou, Tem Cabaré né? essa noite, tu lembra? Tá vendo? Lá. Ninguém conhecia, Foi, do nada verdade. o cara estourou. Quem sabe aí também o Fred ainda estoura E pro foi Brasil. no café que Quem você sabe tava, não, foi? vai estourar que Mas, Deus é Amém. fiel. Eugênio, eu queria deixar assim, inclusive nós estamos fazendo um clipe agora. Eu passei ontem 4 horas de relógio com o meu produtor Alex, que também é daqui, Alex Ferreira, músico formado pela faculdade e também é produtor. Ele é o baixista que está comigo no vídeo, e nós estávamos em uma reunião durante 4 horas, decidindo o clipe que a gente vamos fazer agora. Nós vamos fazer provavelmente os 9 clipes das músicas e vamos lançar. Mas por que essa música teologia? É aí que está a preocupação. Nós cristãos não podemos ser egocêntricos, só pensar em nós. Eu tive irmãs dentro de faculdade que um certo dia na escola dominical chegou chorando arrasada. Arrasada. Aí a professora Giovana chamou ela, o que é que está acontecendo? Eu não estou aguentando mais, eu vou sair da igreja. Quando eu fui ver o problema que ela queria sair da igreja era porque ela não estava aguentando a pressão psicológica dentro da faculdade. Porque ele não aceita a teologia bíblica que nós vimos do pó da terra. Correto, é um ambiente de combate. Exatamente, eles aceitam que nós viemos da explosão cósmica, o Big Bang, não desmerecendo a ciência. Porque se Deus é tão maravilhoso, irmãos, que ele chega no livro de Daniel, no seu capítulo 9, o próprio Daniel, ele usa Daniel e diz, olha, e que a ciência, em um determinado tempo, até o fim do tempo, se multiplicaria. Então a ciência existe. Se não fosse a ciência, esse microfone não estaria aqui. Se não fosse a ciência, nós não teríamos luz. Então nós não podemos ser hipócritas. Agora, cabe a nós, se nós aceitamos Jesus, nos batizamos e reconhecendo Ele como nosso Salvador, eu tenho que estar dentro do contexto bíblico. Eu tenho que crer que o livro de Gênesis, seu capítulo 2 diz, capítulo 3, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Deus pegou o pó e soprou e deu o fôlego da vida. Então, eu fiquei preocupado durante uns 8 meses, né? E Deus foi me dando esse trabalho. E está aí a música. Então, eu não estou desmerecendo a teologia, eu não estou desmerecendo a ciência, não. Eu reconheço a ciência. Mas eu, como cristão, jamais posso deixar alguém corromper os meus princípios bíblicos.
eu vim do pó da terra. E para lá eu vou voltar. Amém? Nós, né? Todos nós. É verdade. Irmão Fred, outra coisa. Vamos estar polêmica. Aqui eu gosto da polêmica, não Tarcísio? Manda a polêmica. Existe união. Estou aqui com você, estou aqui com o Rubens Gamarro, que também cantou. Sim. Existe união dos artistas do meio gospel? Ou eles, né? Fala a verdade, viu? Agora, gente, Aí é pegou polêmica. pesado, mesmo. viu? Pegou pesado. Pegou Pegou pesado, pesado. gente. Essa foi a Deve mais ter polêmica. Não, eu só vou falar uma coisa. Quantos feat você vê no meu gospel? Compara com o secular e aí você já tem a resposta aí. Bom, na minha visão, que a separação, todo mundo está procurando o seu eu. A minha realidade tem que ser dita. Se bem que os empresários de um não é de todos. O mercado está aberto. Sim. Tem João que gosta de ouvir Cássia Eller. Tem Maria que gosta de ouvir Fernanda Brum. Então as vozes são praticamente, digamos assim, quase idênticas. Então você é o empresário de Cássia Eller. Eu sou empresário de Fernanda Brum. Será que vai dar certo? Tem 2 shows. Se eu não conseguir encarar os 2, eu vou ter que botar um. Qual dos 2 vai ser? Então acho que sempre vai ver essa... Deus não veio para isso. Ele não veio para fazer essa luta. Mas infelizmente a Bíblia mesmo diz que o homem, ele mesmo por alto, ele se destrói, ele se divide. Nós estamos vivendo hoje um país dividido. Dividido não só dentro da igreja, como também no mundo secular. Sim. Em todos os aspectos. Nos aspectos musical, nos aspectos empresarial, nos aspectos político. Porque cada um de nós achamos que fazemos aquilo que nos convém. Mas que nós, se nós nos olharmos para a Bíblia, o Josué, no seu livro, ele diz o quê? Eu e minha casa servirei o Senhor. Porque ele decidiu, não é o Senhor. E tanto no mundo gospel, que nós estamos falando aqui, entre os cantores, tem que haver união. Eu acho que é muito difícil dizer para você assim, a união, eu posso me identificar com você, mas posso não me identificar com ele. Mesmo sabendo que a Bíblia é contra esse meu pensamento. Porque a Bíblia diz, amai a todos como a si mesmo. Então eu tenho que amar você como a mim, tenho que olhar para ele e amar a ele como a mim também. Se ele está ganhando mais dinheiro do que mim, glórias a Deus, aleluias, Deus quer isso para ele, vai nessa, entendeu? Mas se Deus falou, não, para você eu vou lhe dar esse pouquinho aqui, ó, porque senão você vai se perder, eu tenho que me contentar. Então assim, há uma divisa entre isso aí, mas é muito complicado. Nós estamos vendo aí hoje cantores que estão entrando no mundo gospel, ganhando dinheiro, e alguém fazendo a cabeça de alguém lá, e as pessoas começam a se corromper dentro da igreja, gente. Isso pra gente, em nome de Jesus. Mas, sinceramente, era para ser, na realidade, totalmente diferente. Era para ser exemplo né, de união, exemplo mesmo de irmandade. Olha, gente, eu acho que a maior dificuldade, eu tiro por mim, em 20 anos já de carreira, de ministério, a maior dificuldade é essa questão que você falou aí. Tipo assim, é muito difícil você encontrar alguém, fica aquela ideia que, se eu abrir a porta para ele, vai fechar para mim, sabe? Esses dias eu estava comentando com um amigo, músico também, eu falei, quantos feat você vê no meu gospel? Você vê Gustavo Lima aí, o cara grava com todo mundo. Aviões do Forró grava com todo mundo. Mas a Bíblia diz, Thiago os filhos das Aquino, trevas, eles são mais prudentes do que meus entendeu? próprios filhos. Você quer que eu lhe entendeu? dê outro exemplo aqui? Eu já participei, é o 2º ano com você lá do Melhor dos Melhores. E os 2 anos, Thiago Aquino me recebe, fala com minha esposa, tira foto comigo. Esse ano eu tirei foto primeiro, minha esposa não estava comigo, eu chamei ela, ele tirou de novo. Aí eu estou dando um exemplo aqui, lá no evento que a gente fez, né? E também sua parceria também com o Giovanni também lá foi muito bonita. Sim, o Giovanni é meu amigo, de muito tempo já gravou música minha. A gente já, na época que eu fazia o projeto secular, o empresário dele era meu empresário, a gente estava na mesma produtora. Então, assim, mas quando tu vai pro gospel, tu vai num evento gospel, os caras se isolam dentro do camarim, não fala com ninguém, não quer que chegue perto de ninguém. E eu tô dando um exemplo aqui da gente, né? Tiago aqui não quer daqui de Feira, de perto. E um cara que estourou agora. Mas eu já fiz vários eventos, eu creio que você também, como cantor gospel, como é o exemplo que eu citei naquela hora, lá em Minas Gerais, que fiz, Edson Wilson estava lá, Marcos Ibelucci, e os caras chegam no camarim, no dia houve um episódio, eu precisei usar o violão, o cara do Edson Wilson me emprestou o violão dele.
Eu já tive um evento aqui em Feira, que eu não vou citar o nome, mas ela é muito conhecida a nível nacional, essa cantora. Você até citou o nome dela aí, mas como já faz tempo, ninguém vai lembrar. É bom, você quer. Mas assim, que eu precisei do instrumento, e o cara chegou para mim em cima do palco, era quando existia o antigo Feira Tênis Clube, e o cara literalmente me esnobou e falou, não era para pegar no instrumento dele não. Né? Eu entendo que instrumento é uma coisa muito pessoal e tal, mas assim, é particular, mas foi uma coisa de uma necessidade. E essa questão de desunião é muito complicado. Eu já tentei fazer feat com outras pessoas, você não consegue, sabe? Parece que é uma barreira. E tu vê no meu secular, os cantores, todo esse que você citou agora, que ele estava lá no dia, o Nivaldo, né? O cara grava com um monte de gente aí, velho. Entendeu? Liga para um cantor desse aí, a gospel, e fala assim, pô, eu tô lançando meu trabalho, como é que a gente faz para... Os caras esnobam você. É a realidade. É como você falou. Não estou aqui para tapar o sol com a peneira. É a realidade. É por isso que hoje eu sou um cara de poucos amigos. Rubens se isolou? Não. Eu sou um cara que eu faço meu trabalho, chego de madrugada da minha estocada, vou dormir, tenho minha empresa, meu trabalho, vivo minha vida. Agora eu saí desse meio por conta disso, velho, porque não adianta. E daqui a pouco tem mais uma pergunta bomba. Ai. Né? Tem mais uma pergunta bomba, mas antes eu quero dizer que tá todo mundo ouvindo a gente aí, que daqui a pouquinho tem, viu, o início do concurso A Nova Voz Gospel da Bahia. Sim. E eu vou lhe convidar também para ficar aqui com a gente para ver. Pronto, estarei aqui. Né, os candidatos estão aí já ansiosos para entrar. Opa. Né? E eu vou fazer agora a pergunta bomba. Posso? Pode. Sim, pode. Os dois. Bora. Porque se vir aqui no programa falar em debate e não tiver polêmica, não A gente quer botar a gente nessa junta. Eu tava pensando aqui que perguntar para vocês, eu quero saber. Muitos cantores gospels, ele explora a música comercialmente, né, que vocês assim, ó, só tá ali pelo comercial, pelo dinheiro, Sim. e não por Deus. É verdade ou é mentira? Deixa eu falar, depois eu falo. Não, eu prefiro ouvir você primeiro. Rapaz, eu vou lhe falar uma coisa, viu? Isso é muito complicado. Mas é assim. A gente tem que ver, é uma via de mão dupla. Né? Porque é como eu falei no início aqui, quando a gente começou, que eu cantei a primeira música e Gênero, ele já conhece a minha história, mas ele perguntou, eu falei assim, ó, eu já vivi uma época de minha vida que eu corria atrás do sucesso. Corria mesmo, tudo que eu fazia, tanto que eu abandonei empresa, abandonei minha carreira, que eu tenho uma profissão, né? Minha família, eu venho de uma família de comerciantes, de uma área, de uma determinada área, eu abandonei tudo para viver a música, para viver o sucesso e aquela coisa, sabe? E chegou um determinado momento que eu parei assim, eu falei, poxa, o que é que eu estou fazendo com a chamada que Deus me deu? E hoje eu vivo o ministério, a música, de forma diferente. Né? O sucesso para mim hoje é uma consequência, se acontecer. Mas eu vivo para poder ajudar as pessoas, que o jovem, né, aquela pessoa que está em depressão, eu vivo para isso. Mas assim... Mas não é só você, não, falando outros. Agora, assim, aí falando da via de mão dupla, Sim. né? Agora, existe pessoas, sim, eu não vou aqui chegar e tapar o sol com a peneira de novo, quero falar isso. Existe pessoas que vivem só pela questão financeira, certo? Pelo sucesso, esnoba você, tá ali só mesmo por um nome, entendeu? E vou mais além, não tem nada de Deus, é aquela coisa supérfera, sabe? Já viu o bambu? O bambu ele é bonito por fora, né? E é oco por dentro. Você corta ele assim, tem um nozinho aqui e um nozinho aqui, no meio é oco. É assim. Então, infelizmente, só que eu não posso também ser hipócrita, não vou dizer, é só no meu gospel que existe isso, não, em várias áreas da vida, da sociedade, existe isso. Né? Tem pessoas que, o cara, você é advogado, tem cara que só se forma para advocacia, o cara só quer, eu já vi pessoas que é advogado, que o cara, às vezes, coloca tantos anos de estudo ali, mas às vezes ele deixa o dinheiro do lado para ajudar uma pessoa. Né? Sim, há vários casos. É ou não é? Com certeza. Já tem outros, não, que o cara só quer dinheiro. Eu vou ferrar com ele, eu quero saber do dinheiro. Médico, empresário, isso aí está em todas as esferas da sociedade. Mas eu quero pegar um gancho que você falou, irmão, o seguinte, que no nosso meio, como cristão, não era para existir isso. Não era para existir. E hoje, infelizmente, principalmente na era que a gente está, século XXI,
com as mídias em cima e tal. Hoje, qualquer coisa que você lança viraliza, é sucesso. Sim, sim. Então a galera busca muito isso. Não estou generalizando, dizendo que é todos. Tem uma boa parcela aqui. Essa semana um cara lá de minha terra, ele é produtor, gospel, faz muitos eventos. Ele tem uma produtora e ele postou assim no Facebook, poxa, eu liguei, ele não falou o nome, mas ele colocou lá, fez o print. Daí eu entrei em contato com esse cantor para fazer um festival gospel e tal, acho que lá em Recife. E aí a pessoa pediu, tinha lá o valor, hotel, tinha que ser 200 quilômetros para ir buscar, se fosse mais já era outro valor. Aí eu fui e comentei embaixo. Eu falei assim, poxa, velho, tem tanta... Aí por isso que eu falo, é uma mão de viador, porque existe o artista que faz isso, existe o cara que é produtor, que às vezes deixa de levar você, deixa de me levar, que são pessoas que têm uma história, que têm uma família, Sim. que preza pelo nome do Senhor, da palavra de Deus, preza pelo seu trabalho. Aí eu fui lá e falei assim, eu comentei embaixo, falei, poxa, irmão, você está aí batendo cabeça atrás desses caras que cobram uma fortuna, sim. E está esnobando camarim de sediquê, toalha branca, sabe? Sim. Me desculpa a palavra, essas babaquice toda. Sim. E tem tanta gente boa, homens de oração, pessoas que têm um trabalho de 20 anos como você, né, que tem uma esposa, que tem uma família, que tem um trabalho belíssimo como esse aí. E os caras não levam, os caras querem gente de nome, e quando os caras vão enfiar a faca, eles acham ruim. Então, assim, é uma mão é uma via de mão dupla. É lá e cá, poxa. Entendeu? Existem os caras que... Eu conheço inúmeros produtores que querem fazer os eventos. Um dia desse o cara fala, eu quero aqui em Pirá. Ligou para o meu produtor, eu quero fazer um evento com um artista de R$5.000 de nome. Não existe. Davi Sassi, Gerson Rufino, GCH, esses caras, é 70, 80 mil para vir. Aí quando não acha, liga para a gente. E quer dar, sabe como é que é aquela coisa? Aí eu também bato o pé e não vou. Sim. Hoje eu estou assim. Porque hoje eu não preciso mais. Eu faço música por hobby. Por hobby que eu digo assim, por prazer. E pela chamada do ministério. Mas hoje eu tenho minha empresa, tenho meu trabalho. Então assim, o cara fica com muita chiada. Sim. Eu digo, não vou não, velho. Chama outro aí. E você, infelizmente. Irmão? E você, irmão? Fala isso. A Bíblia nos diz, no livro de Gênesis, que quando o primeiro homem ele pecou, e Deus tirou ele do jardim do Éden e disse para ele, vai ter que cultivar e vai comer com o suor do teu rosto. Isso foi o que Deus designou para todos nós seres humanos, sem exceção. Quando nós chegamos no livro de Números, Deus já preparando tudo, Deus separou os levitas. Se você observar, no passado, os levitas não tinham direito a nada. Eles que ornamentavam a casa do Senhor, eles que tomavam conta, eles que faziam a separação do dinheiro. Hoje, seria muita hipocrisia minha eu dizer dessa forma assim. As pessoas só fazem música, gostam para ganhar dinheiro. Eu preciso ter um sustento. Eu preciso pagar as minhas contas. Eu preciso pagar aquela pessoa que trabalha comigo. Então, se Deus lá atrás disse que eu tenho que comer com o suor do meu rosto, eu vou continuar comendo. Agora, uma coisa é você se tornar um mercenário. Essa é a palavra. Aí você chegar a um mercenário, por exemplo, você tem uma cidade, o qual você sabe, não tirando o que você falou dentro do seu contexto, você tem um empresário que você sabe que o cara trabalha no mundo gospel. Ele vai vender lá, na bilheteria dele lá, digamos, 1000 bilhetes ao valor tal. Eu tenho um contrato. O meu empresário falou para ele, olha, o contrato para eu levar o irmão Fred para tocar aí, digamos, é 20 mil. E ele bota 10 mil reais na conta, aí eu levo todo o pessoal, que isso já é um peso, porque músico você contrata, você tem que honrar. Sim. Então, se Deus disse que eu teria que comer o suor do meu rosto, eu também tenho que pagar ele com o suor do rosto dele. Se chegar lá a gente não tocar e eles não receberem, não, Fred, eu não tenho nada a ver com quem me contratou, eu estou aqui porque você, então eu vou ter que tirar do meu bolso. Agora, se você se encontra em um patamar, como muitos se encontram aí, não precisa nem mais de dinheiro, a realidade é essa. Por que não fazer uma boa ação? Sim. Olha, fulano, eu vou tocar aí, não precisa me pagar nada não. Só pague o transporte e a minha estadia. Hoje nós não estamos vendo isso, nós estamos vendo os homens e mulheres de nomes, de renomes no mundo gospel, que aderiu o dinheiro como um Deus. Você está falando isso aí, você vai receber... Não, a realidade é essa. É sim. Gente, claro. A Bíblia diz... A Bíblia é clara, no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 15. Olha,
E se teu irmão lhe pedir algo e você tiver condições de fazer, está lá no Deuteronômio 15, lhe pedir algo, ou emprestado para que você venha dar, para matar a necessidade dele, ou até por uma outra coisa qualquer, dê. E se ele disser para você que em um determinado tempo voltará e lhe pagará, naquele tempo determinado, se ele voltar e dizer para você, irmão, eu não tenho como lhe pagar, a Bíblia diz que era para a gente estender as mãos sobre ele e o abençoar, porque haverá muitos fracos na casa do Senhor. O que nós estamos vendo hoje, eu falo isso de coração para vocês, porque me dói na alma. Você falou que você é empresário. Eu também tenho meu comércio. Há 10, 12 anos eu já tenho meu comércio. Eu trabalho no ramo de reciclagem lá em Salvador. E essas pessoas que me vendem o material, que me trazem sustento, são pessoas realmente necessitadas. E muitas das vezes chega irmãos que eu conheço, dizimista que está desempregado, chega lá para vender 2 quilinhos de latinha. E com os olhos cheios de lágrimas. O Espírito Santo me toca e fala, olha, não preciso levantar bandeira. O cristianismo é isso. O cristianismo é você olhar as dificuldades de todos. Eu não estou fugindo da sua pergunta, mas eu acho que no mundo gospel, esses irmãos que se diz ser levita, eles poderiam fazer um pouco pela área social. Com certeza, da própria igreja. Com certeza. Ele poderia abrir mão, mas não, se tornou... A Bíblia diz que, olha, quando o dinheiro ele se transforma em um Deus para você, ele se transforma em um bicho. É mamon, porque você deixa de olhar as pessoas a qual você ama, então você só olha o dinheiro. Se você vem até mim e me pede, não, porque eu tenho o meu dinheiro lá, Deus me deu, eu não posso, porque eu tenho que guardar e tal. Então aquele dinheiro ele começa a lhe arrodear, ele lhe toma. Então quando ele acontece isso, ele transforma um bicho. E você passa a deixar de ter o amor que Deus colocou no teu coração. Porque a realidade é essa, irmão, nós temos que olhar um para o outro. Eu falo isso, eu tenho 30 anos de convivência com minha esposa, eu fui motorista de caminhão, fui operador de guindaste, e eu vi a fome de muita gente nessas estradas. E hoje eu vejo nas igrejas, eu vejo que eu choro. E muitas vezes, irmão, eu chego em casa e falo, Senhor, tudo que o Senhor me der, eu vou tirar do meu sustento, mas eu vou ajudar o teu povo. Amém. Eu falo isso para Deus. Isso é uma intimidade entre eu e Deus. Eu digo e torcendo que isso fique registrado nesse dia de hoje. Você sabe por quê, irmão? O próprio Deus disse que se eu amar a Ele e temer a Ele, Ele vai cuidar dos meus. Então eu vou sair dessa terra um dia e sei que vou deixar plantas boas nessa terra. E aquelas plantas que foram plantadas em uma raiz legal, Deus vai olhar e vai lá, não, meu servo, ele foi fiel a mim, eu vou cuidar dos filhos dele. E Deus vai tomar conta da família de cada um. Não vai deixar passar necessidade. Porque Deus, Ele é fiel, meu. Irmãos, em nome de Jesus, Deus, Ele é fiel. Amém. Meu irmão, você não conhece um terço desse cara que está aqui. Um terço. Estou com uma certa idade, mas eu te digo, eu falo sempre para Deus, Senhor, o Senhor viu o que eu fiz hoje? Não foi do meu coração, é porque eu tenho uma aliança com o Senhor. E no outro dia, Deus, um telefone bate. É você que é Fred? De tal empresa? Sim, sou eu sim. Olha, vem aqui, tem um negócio aqui para você dar uma olhadinha. Só que passaram 3, 4, 5 empresários bem gigantes lá. E quando eu chego lá, que eu falo, poxa, eu não tenho condições de comprar esse material. Por quê? O valor é um pouco elevado. Eu só tenho condições de pagar X. Aí, dá aquele tempinho, alguém vai lá dentro, conversa com a diretoria manda me chamar. Olha, de todos que passaram aqui, eu senti a honestidade dentro de ti. Você vai levar pela metade do preço que me ofereceram aqui. E ninguém vai acompanhar o peso, porque você falou no nome de Deus. E aonde você estiver pesando esse caminhão com o meu material, ele vai estar te observando, então eu não preciso te seguir. Aí eu falo, Deus, obrigado. Como o Senhor é fiel. É você está entendendo, irmão? Então ele que abre as portas. Isso acontece comigo direto. A Bíblia diz que aqueles que fizerem pelos meus pequeninos, Deus cuida. Estará falando. Deus cuida. Então, meu irmão, é isso aí que eu quero te dizer. Amém. E eu falo também que vocês não citaram também as exigências de camarim, disso, mas pegar não tem necessidade também no aeroporto de carro mas, de luxo. Eu estava esperando ele concluir para eu falar justamente isso. Você lembrou? Parece que a gente está na mesma sintonia. Eu estava esperando ele concluir para eu falar sobre isso. Existe essa questão hoje, é uma coisa que
que bate muito, principalmente na gente, sim. e a gente acaba pagando pelos outros. O que acontece é o seguinte, fica essa polêmica. O artista gospel, ele pode cobrar para cantar, ele pode... Eu tenho isso bem resolvido na minha cabeça. Por exemplo, se eu vou fazer um evento pela prefeitura e ali foi destinado uma verba para os artistas, aquilo foi acordado entre uma diretoria, beleza, eu tenho o meu valor. Sim, sim. Eu tenho o meu valor porque eu tenho uma banda, eu tenho estrutura, eu já tenho 20 anos, já são mais de 10 projetos gravados que eu gastei e investi na minha carreira. Sim. Beleza? Agora, o que eu não concordo é como eu vejo muitos, que eu não vou citar o nome aqui, mas se eu poderia dar uma lista aqui, eu poderia dar uma lista aqui, sabe? E é muitos que tá no sucesso aí hoje, na atualidade. Os caras cobram cachês exorbitantes para ir na igreja, certo? É uma van com ar-condicionado, são toalhas brancas, água mineral da marca não sei das quantas. Então, para que isso, gente? Jesus, quando ele veio ao mundo, né, a Bíblia diz que Jesus ele se despiu da sua glória. É verdade. Né? Ele se despiu da sua glória. Jerusalém estava abarrotada de gente. Quando Jesus foi nascer, não encontrou. Ele nasceu no Estibaria. Agora, sabe o que eu acho interessante? Aí os caras vêm lá de baixo, não tinha nada. Aí Deus exalta, pega uma música, estoura, o cara vai, pipoca no meu gospel. Que um dia eu falei com o Gênio no podcast, ele me perguntou isso, e eu falei, hoje a gente tem que agradecer a Deus e ficar feliz, porque a música gospel, você aqui, eu aqui numa rádio. É verdade. Irmão, eu não sou tão velho assim, eu tenho 38 anos. Também não. Certo? Eu tenho 38 anos eu tenho. Mas assim, na minha trajetória como músico, eu ainda acompanhei a transição, falei isso lá no podcast, da fita para o CD. Eu ainda gravei meu primeiro projeto em fita cassete. E nessa época aí, você não ia em programa de rádio dar entrevista, cantor gospel? Não ia. Entendeu? A gente não tinha as redes sociais, não tinha a mídia que a gente tem hoje atualizada. É verdade. Mas assim, a mídia que tinha na época, que era as rádios, fechava a porta para você. Cantor gospel, não tinha vez. Não tinha. Então assim, aí hoje as coisas mudaram. Hoje a música gospel tá na Rede Globo. É verdade. Tá nos grandes eventos. Cresceu muito, cara. Por exemplo, eu sou lá da região do Caruaru. Caruaru. Maior São João do mundo está em Caruaru. Hoje, você tem 30 dias de festa do São João e um dia, acho que esse ano foram 2 dias, da música gospel. Anderson Freire tocou lá, Fernanda Brum, Aline Barros, que são nomes hoje que são respeitados. Entendeu? Aí hoje os caras pegam isso, Deus abriu essa porta, hoje os caras têm condições de chegar mesmo, né? Chegar lá dentro da Globo, chegar lá dentro da Band, da Record. E quando isso acontece, aí a gente volta para a rede social, os caras também lançam uma música hoje, pipoca na rede social, no YouTube. Os caras ficam com mania de grandeza. Só que a Bíblia também diz que Deus abate. Que Deus abate, Ele cara. Abate. Sabe que Deus abate. Aí eu vendo aí você falando, e da mesma forma, esses dias eu fui tocar em Brejões, né? Foi no mês de dezembro. Inclusive o pastor, a esposa dele é daqui de Birimbau, né? Sim. A família dela é daqui. E ele me ligou, eu vou cancelar o evento porque eu estou sem condições, eu comecei a montar um som aqui para a igreja, mas eu fiquei doente e tal. Eu falei, o senhor não vai cancelar o evento não. Eu tenho uma carretinha, eu vou engatar no meu carro e eu vou levar o som. Porque o meu contrabaixista, ele tem um som, né? Que é onde a gente sai. O Wellington, quero até mandar um abraço para ele. Ele tem um som. Eu falei, Wellington, esse som teu, a gente vai levar tudo, que é vários graves, o som dele é grande. Sim. Falei, Wellington, dá para a gente dividir esse som aí no meio e levar para poder ajudar o pastor lá e tal. Mas, mano, eu não faço isso para todo mundo, sabe? Eu faço para pessoas que eu vejo que tem o coração na obra. Sim. E eu saí daqui com uma carretinha carregada de som, com grave, com médio, com mesa, com tudo. E que não é fácil, Que não é fácil, fora os instrumentos da gente. Não é fácil. E foi fazer o trabalho. Mas, Gene, não é todos que faz isso. O cara hoje quer estar lá, primeiro tu nem fala com ele. É o empresário, é não sei quem. Eu não vou citar o nome também, porque faz poucos dias que eu toquei com um artista aqui que é estourado, né? E o cara, tipo assim, terminou o show, passou pela gente. Eu já abri o show de Wesley Safadão, aqui no São João de Birimbau, né? Eu abri o show dele, na época, quando eu estava no secular. O cara, uma humildade, fala com todo mundo, saiu do ônibus assim. Ficou com todo... Marcos Ibelucci, que eu toquei acho que foi no sábado, na sexta foi Marcos Ibelucci que teve aqui. Os caras tirou foto com minha esposa, a gente ficou lá no camarim, os caras conversando. Pô, seu trabalho é muito bom, não sei o que, ficou elogiando. Esse cantor gospel fez o seu show,
Tinha um cara com uma lanterninha para iluminar, para ele não pisar nos fios, não tropeçar, não cair. Tinha uns 4 segurança para ninguém tocar no cara, sabe? O cara veio do nada, tem pouco tempo que ele estourou. Eu não vou citar o nome aqui, mas tem pouco tempo que o cara estourou. Pouquíssimo tempo. Ninguém tocava no cara, velho. Sabe? E quando Jesus ia, a Bíblia diz que Jesus era... as multidões queriam estar perto dele. É verdade. Né? Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Claro, Para ela sim. chegar em Jesus, ela enfrentou a multidão. Muita barreira. Ela pensou assim, não, mas se pelo menos eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu creio que eu vou ficar curada. E ela enfrenta aquela multidão para tocar em Jesus. É verdade. O cara hoje sai do nada, estoura uma música, Se declara um Já Deus. se Né? acha, se né? declara um Deus, cara. Isso aí para mim é palhaçada, sabe? Vamos ouvir os áudios? Tem áudio aí de ouvintes aqui do programa Fala Genefax na Rádio Educadora. Vamos ouvir os áudios aí, Murilo. Vamos ouvir áudio e daqui a pouquinho já vai ter aí o concurso. O concurso pra gente ver aí. Fala, Genefax. Cara de bola na cidade, 12 boludo. Tô ouvindo aqui, tô nos cavalos, ouvindo no radinho aqui, Massa. mas tá bonito de ouvir a música, as coisas de palavra de Deus. Você não me... Eu lhe conheço, agora você não me conhece. Seu pai é um grande amigo meu, Lelinho. Pronto, é verdade. Cara de bola na cidade, depois de lavagem, Nova Brasília. E é cara de bola, 12 boludo. Feliz ano novo pra vocês, tudo aí na rádio aí. Valeu, cara de bola. Obrigado. Tamo 12 junto, por misturado. 12 por 8. Aí não tomou uma, não. Tá de boa. Boa tarde, Genefax. Eu queria saber quando é que vai começar a votação aí pra me ouvir aqui. Que eu tô aqui na escuta aqui, ouvindo. Felicidade pra todos os candidatos. Massa. Vamos, Selmar. Boa tarde, gente estourado. Tô aqui, viu? Já tô na escuta já da entrevista. Fez ano novo pra você aí, você e sua família aí, viu? E o desejo fez ano novo esse pessoal daí e tá fazendo entrevista com você aí. Desejei muita felicidade, muita paz, muita saúde na vida deles. Amém. Tamo junto e misturado. Boa tarde, equipe Genefax, aqui é Ednete Vilela de Feira de Santana. Já estou ligadinha nesse programa de audiência, que tenhamos, né, um ano de paz, saúde, prosperidade e muitas bênçãos na sua vida, Genefax, e na vida de toda a sua equipe. Abraço. Beijo, Odinete. Que em 2023 a gente passe junto também aqui. Viu? Sempre ouvindo aqui o programa. Fala, minha bênção, boa noite. Quem tá falando aqui é a Andresa, do distrito de Rio Fundo. Mandei um áudio anterior, só que foi embaçado. Eu apaguei e tô tornando mandar mensagem novamente. Mas é o seguinte, que Jesus abençoe a noite de cada um de nós. Sucesso, tanto aí essa rádio maravilhosa, 88.5, como a todo mundo que tá aí, né? Só fé. E é o seguinte, liga pra mim, bebê, porque ontem foi meu aniversário, eu não curti porque meu dentiqueiro tá nascendo, tá me atribulando. Então, liga pra mim pra eu ganhar esse Pix pra eu comemorar sábado e domingo. Eita, fala comigo, bebê. Beijo pra todo mundo aí de Terra Nova, cidade que eu amo. Pronto, gente, agora vai começar, né? A gente só vai esperar aqui a live, não é isso, Murilo? Encerrar uma live, vai começar outra live, pra começar aqui o primeiro concurso da Voz Gospel da Bahia. Enquanto aí faz aí, eu vou falar um pouquinho aonde, Lina.